Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, como peregrinos de esperança, celebramos o 19º domingo do tempo comum, segundo domingo do mês vocacional, em que rezamos pela vocação para a vida e a família, com atenção especial aos nossos queridos pais. Peçamos as bênçãos de Deus em favor de todos os diáconos, neste dia de São Lourenço, diácono e mártir. Também nesta segunda-feira, iniciaremos a Semana Nacional da Família, que neste ano será celebrada de 11 a 17 de agosto. Vencermos o medo, sermos caridosos, estarmos atentos, abraçarmos o desprendimento e vivermos a fé, é o que a liturgia da palavra nos pede neste 19º domingo do tempo comum, através do Evangelho de Lucas, do livro da Sabedoria e da Carta aos Hebreus. Jesus está formando seus discípulos, orientando-os para a experiência das realidades do reino. E para que os seus seguidores sejam preparados, em primeiro lugar, devem perder o medo daquilo que os atrapalha no caminhar, pois o medo desvia-os do foco, ou seja, do caminho com Jesus e da sua missão. E Jesus os chama de pequeno rebanho, nome que lembra o povo de Israel. O grupo dos discípulos agora é o novo Israel, que segue a caminho da libertação plena que o Senhor realizou na sua ressurreição, quando venceu para sempre a morte e nos presenteou com a vida plena e infinita. E nós, pelo batismo, somos mergulhados em Cristo em vista da nossa redenção e da nossa salvação. Outro assunto refletido por Jesus neste Evangelho é a esmola, a caridade, pois seguir a Jesus é viver a doação e a partilha, não somente dos ideais e projetos, mas também dos bens materiais, os quais são muitas vezes empecilhos, tropeços, obstáculos, para cultivarmos o bem maior que é o céu. E Jesus agora pede aos discípulos essa atitude de cultivarem e alcançarem as coisas do alto, os bens celestes, porque percebe a dificuldade que estes discípulos ainda têm de colocarem no coração o desejo de construir tesouros eternos, santos, seguros e imperecíveis. Em seguida, Jesus orienta para a vigilância e diz que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Esse é um dos maiores desafios para os que seguem o Senhor, pois parece que nunca estamos preparados para as situações que acontecem de repente na nossa vida, os imprevistos da vida. Não estamos preparados porque colocamos nossa confiança e nossa segurança nas coisas terrestres, contrárias ao reino de Deus, apegando-nos àquilo que vamos adquirindo e amontoando nossos bens, armazenando nossas colheitas, como vimos no Evangelho do domingo passado. Por isso, o medo e a insegurança nos invadem, nos paralisam em certos momentos de nossa vida por colocarmos nossa segurança nos bens materiais. E Jesus nos lembra no Evangelho desta liturgia, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então nos perguntemos, em quem ou em que colocamos nossa segurança? Nas coisas terrenas ou nas realidades divinas? Muitos serão os desafios que enfrentaremos na nossa vida
Muitos serão os desesperos que poderemos abraçar, e a nossa capacidade de encarar as barreiras e vencer as provações irão depender da nossa atenção nas realidades essenciais que Jesus nos apresenta nesta liturgia. Muitas vezes ainda iremos nos desviar do caminho verdadeiro até que coloquemos nosso coração, a nossa atenção ao verdadeiro tesouro. Pois, assim como os discípulos que estiveram próximos a Jesus e caminharam com ele, estes demoraram em aprender sobre as verdades do reino. Assim também será conosco, se não nos prepararmos para quando chegar a nossa hora. Até porque não temos nenhuma mínima noção de quando este momento acontecerá. Por fim, irmãos e irmãs, podemos refletir sobre o belo e profundo significado da fé apresentado pela carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Indispensável nesta nossa reflexão. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Precisamos fixar muito bem na mente e no nosso coração essa definição de fé. Talvez seja pela falta deste conhecimento, dessa experiência e vivência, que muitos de nós cristãos nos afundamos no relativismo religioso e na insegurança. Quem tem fé já possui aquilo que se espera, já tem a posse do tesouro que não se corrói. Quem vive na fé já é convicto das coisas de Deus, mesmo não enxergando com os olhos físicos, mesmo não apalpando ou usufruindo. Portanto, é preciso ao mesmo tempo ter fé, tomar posse e viver a fé. Ou seja, se apropriar da fé em nosso dia a dia, em nossa vida. Vivermos como eleitos, como ungidos, consagrados a partir do nosso batismo, para sermos sinais de Cristo no mundo. Já está mais do que provado que o apego às coisas materiais somente traz o vazio, a ansiedade, a depressão e a perda de sentido das realidades da vida, mais importantes para a nossa existência interior. Desenvolvemos e possuímos tantas tecnologias, temos acesso a tanta sofisticação e somos infelizes. Precisamos então buscar em Deus as razões fundamentais para vivermos realizados como filhos dele. Porque a nossa felicidade está dentro de nós e não nos arredores, nas coisas, no exterior. Somos imagem e semelhança de Deus. Às vezes buscamos esta felicidade de forma egoísta, esquecendo que é na partilha, na comunidade, que nos completamos e nos realizamos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Caminhemos e cresçamos com o Senhor como discípulos. O Senhor que nos ensina e nos alerta nesta busca do tesouro imperecível. Também aprendamos a nos relacionar com o mundo e com as coisas sem sermos escravos. No Senhor nós esperamos confiante, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia.
E o poema para este 19º domingo do tempo comum, Dia dos Pais, também Dia do Diácono, nos traz como título Segurança e Vigilância no Senhor. Por que termos medo e insegurança desesperadora diante do mundo, nesta vida, neste caminhar? Se Deus é nossa segurança e nosso tesouro, sentido maior que não nos deixa amedrontar. Por que a displicência, deixando a vida acontecer, no egoísmo, na ganância, a nos consumir, quando o amor é nosso bem maior, sentido principal deste nosso existir? O Senhor nos ensina sobre o essencial que devemos buscar sem afogamento no mar, para não sermos surpreendidos naquele dia quando Ele virá nos cobrar. Por que precisamos viver tanta fadiga? Sabemos que nos bens materiais não está a segurança. Somente vivendo a fé de forma completa, pois em Deus está a nossa esperança. Alegremo-nos, pois Ele sempre nos ama. Devemos abraçá-lo como nosso fundamento, rocha firme que nos faz perder o medo, Ele a nossa paz, o amor, nosso alimento. Nós que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina a cultivarmos os bens celestes, ilumine o seu caminho.